Uma menininha gritou: "Pai, aquele é meu irmão." O milionário parou o imóvel e desabou em lágrimas. "Pai, olha, aquele é meu irmão. Ele se parece comigo. E com o senhor." Emily puxou a mão de James Whittaker, seu dedinho apontando para a trilha do parque. Era uma tarde tranquila no Central Park. Desde que sua esposa Claire falecera de câncer, James dedicara-se inteiramente a criar Emily sozinho. Seus passeios de fim de semana eram sua forma de se apegar a ela e à menininha que agora era seu mundo inteiro. James parou bruscamente, surpreso com as palavras da filha. "O que você disse?" perguntou, franzindo a testa. Ela virou-se para enfrentá-lo, o vestido rosa balançando com o movimento, as faces coradas de excitação. Emily insistiu: "Aquele menino ali, sentado perto da fonte, ele é meu irmão." James virou-se para olhar. Um menininho com não mais de 5 anos estava encolhido na beirada do banco de concreto, abraçando uma caixa de papelão amassada contra o peito. Suas roupas estavam rasgadas e sujas, e seus sapatos mal se seguravam juntos. Mas o que deixou James atônito não foi a aparência do menino. Foram seus olhos, azuis brilhantes e penetrantes, exatamente da mesma tonalidade que os de Emily. "Emily, não diga coisas assim", disse James, tentando manter a voz calma. "Você não tem um irmão. Só tem a mim." "Não, papai." "Eu sei", insistiu ela com os olhos arregalados e sérios. "Aquele é meu irmão." "Eu sinto." James franziu a testa. Isso não era uma fantasia infantil. Os olhos do menino. Ele não podia ignorar a semelhança. O formato do nariz, a curva da bochecha. Havia algo assustadoramente familiar. Seu coração começou a bater forte. O menino agora o encarava em silêncio, cauteloso. Mas seu olhar não vacilou. James aproximou-se lentamente, com Emily ainda agarrada à sua mão. Agachou-se na frente da criança. "Oi, Raí", disse suavemente. "Qual é o seu nome?" O menino apertou a caixa com mais força, sem dizer nada. James tentou novamente. "Eu sou James, esta é minha filha." "Emily." "Estávamos apenas passeando pelo parque." O menino olhou para Emily, depois de volta para James. Sua voz era quase um sussurro. "Noah." "Noah", repetiu James. "É um nome bonito." "Onde está sua mamãe, Noah?" Ele hesitou, depois murmurou. "Em casa." "Ela está doente." O peito de James apertou. Perguntou com cuidado. "Vocês moram longe daqui?" Noah olhou para baixo. "Moramos num apartamento no subsolo lá na 43ª rua. Mamãe não me deixa ir longe, mas hoje ela estava dormindo há muito tempo e não tinha comida, então eu saí." "Você tem um pai?" perguntou James, embora a voz falhasse no meio da frase. Noah balançou a cabeça. "Mamãe disse que ele foi embora antes de eu nascer." James sentiu-se tonto. Tentou afastar o pensamento. Mas algo nas feições do menino tornava impossível ignorar. Sua mente correu para trás pelos anos. 6 anos atrás, uma mulher trabalhara brevemente em sua empresa. Uma mulher gentil e tímida chamada Mary Carter, loira olhos azuis. Ela fora demitida em circunstâncias complicadas. Uma confusão com arquivos contábeis que saíra do controle. Ela nunca contestou a decisão. Simplesmente desapareceu. Seria possível? James meteu a mão na pequena mochila que trazia pendurada no ombro. Emily insistira em levar lanches. Tirou um sanduíche embalado e ofereceu-o a Noah. "Aqui", disse gentilmente. "Você deve estar com fome." Noah olhou para ele, hesitou, depois o pegou com cautela. Murmurou: "Obrigado." James observou o menino comer devagar e em silêncio, como se temesse que alguém o tirasse dele. Havia algo dolorosamente gracioso na forma como ele se sentava, como se estivesse acostumado a se tornar invisível. Ao lado dele, Emily sentou-se de pernas cruzadas na grama e sorriu. "Oi, Noah", disse ela animada. "Eu gosto dos seus olhos. São iguais aos meus." Noah olhou para ela piscando. Um leve sorriso curvou seus lábios. O coração de James doeu. Ele levantou-se e recuou um passo tentando respirar. Olhou para Emily, depois para Noah. E depois para Emily novamente. Mesmos olhos, mesmo formato de rosto. A semelhança era inegável. Tirou o celular e ligou para sua assistente. "Mônica", disse a voz tensa, "preciso que você encontre tudo o que puder sobre uma ex-funcionária, Mary Carter. Ela trabalhou aqui há cerca de 6 anos. Comece pelos registros do RH. Tudo o que você conseguir." Mônica não fez perguntas. "Sim, Sr. Whittaker, já vou cuidar disso."
James desligou e olhou para as duas crianças. Emily agora mostrava seu coelhinho de pelúcia a Noah, conversando com ele como se conhecessem há uma vida inteira. Ele ajoelhou-se novamente. Noah disse suavemente: "O que acha de vir conosco por um pouco? Apenas para uma boa refeição e para ver se está tudo bem? Depois eu levo você de volta para sua mamãe." Noah encarou-o por um longo momento. Depois assentiu, agarrando o sanduíche e sua caixa contra o peito. James levantou-se, ergueu Emily nos braços e colocou uma mão gentil no ombro de Noah. Ele não sabia o que encontraria nem que verdade estava enterrada no passado, mas algo lhe dizia que sua vida acabara de mudar para sempre. E tudo começara com uma menininha de vestido rosa, apontando através do parque e dizendo palavras que ele nunca esqueceria. "Pai, aquele é meu irmão." As portas do elevador se abriram, revelando o penthouse de James no topo de uma torre de vidro com vista para o Central Park. Noah hesitou no limiar, agarrando sua caixa de papelão esfarrapada como se fosse a única coisa que o prendia ao chão. "Entras, amigo", disse James gentilmente. "Você está seguro aqui." Emily adiantou-se, seus cachinhos saltando enquanto corria pelo amplo corredor chamando: "Vem, Noah. Você tem que ver meu quarto. É rosa e tem estrelas no teto." Noah entrou lentamente, os olhos arregalados enquanto examinava os pisos polidos, as janelas imponentes, o lustre cintilante. Era um mundo muito distante das calçadas rachadas e telhados gotejantes de seu bairro. Seguiu Emily pelo corredor, ainda abraçando a caixa contra o peito. James observou-os desaparecer no quarto de Emily, depois dirigiu-se ao seu escritório em casa. Sentou-se à mesa e abriu um armário trancado. Dentro estavam registros da empresa. Documentos que não tocava há anos. Tirou os antigos arquivos de funcionários e começou a folheá-los, página após página, até encontrar o nome dela, Mary Carter. Ele ficou olhando para o arquivo. A foto grampeada no canto mostrava uma jovem loira com um sorriso caloroso. Ela fora recepcionista por menos de um ano. Houve um mal-entendido sobre um relatório de cliente, que levou a um desentendimento entre ela e um gerente júnior. James lembrava-se vagamente daquele dia. Estava cansado, sobrecarregado e rápido em tomar partido. Assinou a demissão sem fazer perguntas. Nunca mais a viu. Mas houve um e-mail. Ou houve mais de um. Mensagens que ele nunca respondeu, marcadas para acompanhamento, e depois enterradas sob contratos e pautas de reuniões de diretoria. Ela tentara contatá-lo, e agora as peças estavam se encaixando. Mary Carter deixara a empresa grávida. Sozinha, ele encontrou um endereço recente vinculado ao nome dela através do antigo formulário de contato de emergência da empresa. Ficava no Brooklyn, num apartamento num prédio deteriorado conhecido por aluguéis baratos e manutenção precária. James pesquisou o endereço online e encontrou imagens de paredes rachadas e portas pichadas. Um nó formou-se em seu estômago. Noah dissera a verdade. Sua mãe estava doente, e ela o criara na pobreza enquanto James construía arranha-céus e frequentava galas. James recostou-se na cadeira, esfregando o rosto com as duas mãos. A culpa corroía-o. Ele não apenas a esquecera. Ele a descartara, a afastara quando ela mais precisara dele. E agora havia uma criança. Sua criança. Ele não podia ter certeza, mas no coração já sabia. Naquela noite, enquanto Emily e Noah brincavam com blocos de montar no tapete da sala, James fez uma ligação. Contactou uma organização de caridade discreta, que entregava ajuda a famílias carentes sem revelar os doadores. Deu-lhes o endereço de Mary. "Quero que enviem uma encomenda completa de supermercado", disse. "Incluam frutas, vegetais, carne, remédios, vitaminas, produtos de limpeza. Sem marcação, sem notas. Apenas entreguem discretamente." "Entendido", respondeu o representante. "Estará lá pela manhã." Ele encerrou a ligação e voltou à sala de estar. Emily estendera um cobertor sobre duas cadeiras, criando uma fortaleza improvisada. Ela rastejou para dentro e puxou Noah consigo, rindo. "Este é o castelo e você é o príncipe", declarou. Noah sorriu. Pequeno, hesitante, mas real. James sentiu um nó na garganta. A forma como o menino respondia à gentileza. A forma como olhava para Emily, como se ela fosse o sol. A forma como seus ombros relaxavam ligeiramente quando ninguém levantava a voz. Ele já vira tudo isso antes, em si mesmo, em pessoas que amadureceram muito rápido. James ficou à margem da cena, observando em silêncio.
Ele precisava fazer mais do que enviar mantimentos. Precisava enfrentar Mary, perguntar-lhe a verdade, dizer-lhe que estava arrependido e estar preparado para qualquer resposta que ela desse. Na manhã seguinte, James vestiu-se quieto enquanto Emily e Noah ainda dormiam. Quando acordaram, deu-lhes café da manhã. Panquecas, morangos frescos, suco de laranja. Disse a Emily que sairiam para uma pequena aventura. Noah parecia nervoso. Vamos longe? Não muito longe, disse James. Apenas a algum lugar importante. Ele arrumou uma pequena mala para o menino, incluindo roupas limpas e um brinquedo novo que Emily insistira em dar. Quando entraram no carro, o motorista de James olhou para ele pelo retrovisor, sentindo a tensão. Para onde, Sr. Whittaker? Se perguntou. James hesitou por um segundo. Brooklyn, disse finalmente. Dou o endereço no caminho. Recostou-se olhando pela janela enquanto a paisagem mudava, a riqueza dando lugar a tijolo, desgastados e cercas enferrujadas. Seu coração batia forte enquanto se aproximavam do endereço. Hoje ele enfrentaria o passado. Hoje descobriria se o menino ao seu lado era verdadeiramente seu filho. E se fosse, James jurou silenciosamente, nunca mais o deixaria ir. O carro avançou lentamente por uma rua estreita, ladeada por prédios pichados e escadas de incêndio enferrujadas. James permaneceu em silêncio, observando a paisagem mudar de torres de vidro elegantes para tijolos deteriorados e calçadas gastas. Ele já passara por bairros assim antes, mas hoje parecia pessoal. Quando chegaram, desceu com Noah ao seu lado. O menino agarrava sua pequena mala, os olhos examinando a tinta descascando e os corredores escuros. James respirou fundo e bateu na porta verde desbotada do apartamento 4B. Passos se aproximaram. A porta rangeu ao abrir. Mary. Seus olhos arregalaram-se em descrença. Seu cabelo estava preso num coque cansado. Seu rosto pálido e mais magro, mas ainda conservava uma graça discreta, que James reconheceu instantaneamente. Noah, ela ofegou. O menino atirou-se em seus braços. Mamãe. Mary agarrou-o, depois olhou para cima. Sua voz tornou-se fria. James, o que você está fazendo aqui? Preciso falar com você, disse ele suavemente. Emily, minha filha, viu Noah. Ela disse que ele é irmão dela. Eu não acreditei, mas preciso saber a verdade. O maxilar de Mary apertou-se. Você não tem o direito de fazer perguntas. Não depois do que você fez. Por favor, disse James, apenas me dê alguns minutos. Ela segurou Noah perto, a voz trêmula. Eu estava grávida. Tentei contar a você. Enviei e-mails, liguei, mas ninguém me deixou passar. Depois fui demitida. Eu não tinha nada. James pareceu atordoado. Mary, eu nunca vi nada disso, juro. Ela soltou uma risada amarga. Claro que não. Você estava muito ocupado sendo importante. Eu tinha 24 anos e estava aterrorizada. Tive Noah e o criei sozinha. A garganta de James apertou. Sinto muito. Eu deveria ter perguntado. Procurado por você. Mary balançou a cabeça. Você não tem o direito de aparecer agora e fingir de salvador. Noah tem uma vida. Não é muito, mas é nossa. Ele engoliu seco. Mary, ele é meu filho? Ela hesitou. Depois, com uma lágrima rolando pela face, assentiu. Sim, mas eu não quero seu dinheiro. Eu só quero protegê-lo. James ajoelhou-se ao lado dela. Não estou aqui para levá-lo embora. Só quero ajudar. Os olhos de Mary desconfiavam. Não sei se consigo te perdoar. Entendo. Mas, por favor, deixe-me tentar. Ele meteu a mão no casaco e colocou um envelope sobre o balcão. Isso não é para o perdão. É para Noah. Aluguel, remédios, comida. Volto amanhã. Mary pegou o envelope, os dedos trêmulos. A dureza em seu olhar suavizou-se ligeiramente. James acrescentou suavemente. Você deixa eu fazer um teste de DNA? Apenas para ter certeza? Ela hesitou novamente, depois assentiu. Tudo bem. Mas sem promessas, James levantou-se. É tudo o que peço. Olhou para Noah, que segurava a mão da mãe, mas olhava para James com curiosidade cautelosa. James estendeu a mão. Tocou suavemente o ombro de Noah. Vejo você em breve, tá? Noah deu um pequeno aceno. Depois, sem aviso, deu um passo à frente e abraçou a perna de James. Por apenas um momento, Mary não disse nada. Enquanto James descia o corredor, o coração mais pesado do que nunca, sentiu algo mais subir dentro dele.
esperança. O envelope tremia na mão de James enquanto ele estava em seu escritório, olhando para a skyline de Manhattan. Ele o lera 3 vezes, mas as palavras ainda o atingiram como uma onda. Probabilidade de paternidade 99,98%. Noah era seu filho. Ele exalou lentamente. Depois olhou para a foto sobre sua mesa. Emily sorrindo com seu vestido rosa. Pegou o celular. 2 horas depois, Noah estava no limiar do penthouse de James, não como convidado, mas como sua família. Emily correu até ele. Noah, você voltou. Agora você é meu irmão mais velho. De verdade. Ela puxou-o animadamente para a sala de estar. Este é seu quarto agora. Ou podemos construir outra fortaleza. James observou-os quietamente, uma rara paz instalando-se em seu peito. Mas o momento foi breve. Seu celular não parava de tocar. A notícia havia estourado. Milionário tem filho amoroso secreto. Passado oculto de James Whittaker exposto. Herdeiro de Whittaker encontrado no Brooklyn. Paparazzi cercaram seu prédio. Seu escritório foi inundado. O conselho de diretores exigiu uma reunião de emergência. Você deveria ter lidado com isso particularmente, disse Leonard Chase, a voz cortante. Isso é prejudicial. As ações estão caindo. Isso não é um escândalo, retrucou James. É meu filho. Você está arriscando nossa reputação, acrescentou outro. A voz de James aguçou-se. Ser pai é um risco. Talvez precisemos repensar no que acreditamos. Ele encerrou a chamada e ficou olhando pela janela. Lá dentro, Noah estava quieto, educado, mas retraído. Sentava-se sozinho durante as refeições. Falava pouco e muitas vezes olhava para a porta, esperando por uma mãe que não viria naquela noite. James via tudo. Dinheiro podia construir segurança, mas não confiança, não amor. Naquela noite, ele tentou algo diferente. Noah, disse gentilmente, ajoelhando-se ao lado dele. Que tal fazermos pizza hoje à noite? Só nós, eu, você e a Emily. Noah piscou. Fazer? James assentiu. Do zero. Emily bateu palmas. Eu quero pepperoni. Flores de novo. Eles sovaram a massa, fizeram uma bagunça com farinha e decoraram pizzas com sorrisos de azeitona. Pela primeira vez, risos encheram a cozinha. O penthouse parecia um lar. Depois do jantar, James trouxe uma bicicleta vermelha idêntica à de Emily. Esta é para você, disse suavemente. Você e sua irmã são uma equipe agora. Noah olhou para ela, depois para James. Não falou, mas assentiu, os lábios curvando-se no menor sorriso real que James já vira até então. Do outro lado da cidade, Mary sentava-se no sofá rolando notícias online. Imagens de James com Noah estavam em toda parte. O peito apertou-se. Ele parecia sincero, mas será que realmente mudara? Seu celular vibrou. James Whittaker. Mary, sei que é muito, mas quero fazer isso certo por Noah e por você. Por favor, venha visitar. Sem pressão. Vamos resolver isso juntos. Ela leu a mensagem vezes sem conta. Depois deixou o celular de lado. Lembrava-se das noites embalando Noah para dormir, perguntando-se se fizera a escolha certa mantendo-o longe. Mas agora aquele homem, o que partira seu coração, enfrentara a tempestade midiática, aceitara Noah publicamente e mantivera-se firme. Talvez, só talvez. No penthouse, Noah e Emily estavam encolhidos sob um cobertor, um desenho animado piscando na frente deles. A cabeça de Noah repousava suavemente no ombro de Emily. James saiu para a varanda e ficou no ar fresco da noite. Ele falhara antes, mas não falharia novamente. No dia seguinte, Mary viria, e ele estaria pronto. Mary saiu do elevador, as mãos apertadas com força na alça da bolsa. As portas do penthouse abriram-se, revelando o calor e a luz lá dentro. Risos ecoavam da sala de estar. Ela hesitou. James saudou-a com um sorriso suave. Mary, disse. Obrigado por vir. Ela assentiu rígida. Estou aqui por Noah. James afastou-se, deixando-a entrar sem mais palavras. Noah estava esparramado no chão ao lado de Emily, ambas as crianças cercadas por peças de quebra-cabeça e lápis de cor. Ele olhou para cima, o rosto iluminando-se. Mamãe! Chamou correndo para seus braços. Mary ajoelhou-se, abraçando-o com força. Como você está, querido? Perguntou. Gosto daqui, disse ele. A Emily é engraçada. Estamos desenhando planetas. Mary sorriu levemente, mas seus olhos desviaram-se para James, cautelosa enquanto as crianças brincavam. James ofereceu-lhe discretamente uma xícara de chá e fez um gesto para a área de estar.
Podemos conversar? Ela sentou-se, ainda na defensiva. Fiz os arranjos, começou James mantendo o tom calmo, para seu tratamento médico. Falei com o médico do Centro Ridgeway. Você terá acesso a tudo o que precisar, sem custo para você. Mary enrijeceu-se. Eu não pedi sua caridade. Sei, disse ele gentilmente. Isso não é caridade. É o mínimo que posso fazer pelo que tirei de você. Ela desviou o olhar em silêncio. Também falei com uma empresa parceira, continuou. Eles têm uma vaga na equipe de comunicação. Se estiver interessada, é sua, sem obrigações. Mary levantou uma sobrancelha. Então agora eu também lhe devo um emprego? Não, disse James. Você não me deve nada. Só quero ajudar. Você merece uma vida que não seja construída sobre sobrevivência. Mary encarou-o dividida. Ela imaginara que este encontro seria cheio de pretextos, com palavras ocas, mas em vez disso ali estava ele, não pedindo seu perdão, apenas tentando quieto consertar o que fora quebrado. Mais tarde, naquela noite, enquanto observava Noah brincar com Emily, algo notável aconteceu. Noah estava construindo uma torre com blocos. Ela desabou e Emily riu. James abaixou-se para ajudá-lo a reconstruí-la. Quer tentar de novo? Perguntou. Noah olhou para cima e, sem pensar, disse suavemente, tá, papai. James paralisou-se. Mary também. Noah continuou empilhando os blocos, inconsciente do momento que criara. James engoliu seco. Não falou, mas seus olhos encontraram os de Mary através da sala, brilhando com emoção contida. Mary não disse nada, apenas os observou, o coração doendo. Na manhã seguinte, enquanto arrumava suas coisas para ir embora, encontrou uma pequena caixa sobre a mesinha de cabeceira com um bilhete. Abriu-a. Dentro havia um delicado colar de prata com um pingente, um disco gravado com 2 nomes entalhados na superfície. Noah e Emily, lia-se no bilhete. Para que você sempre se lembre que seja o que for que aconteça entre nós, ainda somos uma família por causa deles. Suas mãos tremiam enquanto fechava a caixa. Ela entrou na cozinha, onde James estava preparando o café da manhã com as crianças. Ela limpou a garganta. James, disse baixinho. Eu soube da conta do hospital da minha mãe, a que foi paga na semana passada. James olhou para cima, surpreso. Eu não te disse que ela estava doente, disse Mary. Mas você descobriu e ajudou. Não quis fazer alarde, disse James. Só queria ajudá-la a melhorar. A voz de Mary embargou-se. Você poderia ter me dito. Ele olhou para ela e disse simplesmente, não era sobre mim. Era sobre o que ela significa para você. Lágrimas encheram seus olhos. Por que está fazendo tudo isso? Porque eu falhei com você uma vez, disse James. E passarei o resto da minha vida tentando não falhar novamente. Mary permaneceu imóvel por muito tempo, depois assentiu lentamente. Noah pode ficar aqui por um tempo, disse. Ele parece feliz. Ele merece isso. E você? E perguntou James gentilmente. Ainda não sei, respondeu ela honestamente. Mas estou disposta a dar a você uma chance de me mostrar. James sorriu, não pressionando por mais. Naquela noite, ao ir embora, Noah correu até a porta e abraçou-a com força. Eu vou ficar bem, mamãe, disse ele. Somos uma equipe agora. Ela beijou sua testa. Sempre. Enquanto as portas do elevador se fechavam atrás dela, Mary segurava o colar na mão, os dedos roçando os nomes. Talvez, só talvez, a cura começara. O primeiro dia de aula de Noah veio com uma mistura de excitação e um receio silencioso. Emily, orgulhosamente usando sua mochila rosa, segurava sua mão com força enquanto entravam na sala de aula. Ela conversava sem parar, incomodada pela multidão de rostos novos. Noah, porém, sentiu os olhos sobre ele. Cochichos começaram antes do sinal tocar. Algumas crianças notaram que seus sapatos eram ligeiramente mais velhos, sua mochila mais simples. Um menino zombou. Ei, aquele é o menino das notícias? O que morava na favela? Alguns outros riram. Os ombros de Noah enrijeceram-se. Ele baixou o olhar em silêncio. Emily virou-se, os olhos cintilantes. Colocou-se bem na frente do menino, punhos cerrados. Para com isso, disse firmemente, a voz mais alta do que o esperado para uma criança de 3 anos. Noah é meu irmão. Ele é o melhor. E você é mau. A sala de aula caiu em silêncio. Noah olhou para ela atordoado. Emily virou-se e pegou sua mão novamente, sorrindo como se nada tivesse acontecido.
A partir daquele momento, as provocações cessaram, e Noah encontrou um silencioso senso de segurança ao lado dela. Em casa, James e Mary trabalhavam juntos para ajudar Noah na transição. Sentavam-se à mesa de jantar nas noites, revisando as lições de casa. Nos fins de semana, levavam as crianças ao parque, onde Emily insistia que todos andassem no carrossel juntos. James levava lanches, Mary trazia suco, e pela primeira vez em anos moviam-se como uma unidade. Alguns momentos eram pequenos, mas silenciosamente profundos, como quando James entregava um suéter a Mary durante uma tarde fria, ou quando ela ajustava sua gravata antes de um evento escolar sem pensar. O ritmo da coparentalidade trouxe familiaridade, e a familiaridade lentamente aqueceu-se em algo mais gentil. Depois veio a noite de pais e professores. A sala de aula estava decorada com desenhos de crayon. Pais conversavam em grupos. James estava ao lado de Mary, ambos ouvindo atentamente a professora de Noah, quando uma mulher com saltos caros e um tom cortante aproximou-se. "Deve ser estranho para alguém como você estar aqui", disse a mulher, dirigindo-se a Mary com um sorriso condescendente. "Sabe, nem todos se encaixam em escolas como esta." Mary enrijeceu-se. James deu um passo à frente. Sua voz era calma, mas firme. "Com licença." A mulher piscou claramente surpresa. Não quis ofender, claro. "É só que... Bem, algumas pessoas vêm de circunstâncias muito diferentes." James colocou uma mão protetora nas costas de Mary. "Mary é a mãe do meu filho. Ela o criou com força e amor sob condições impossíveis, e eu a respeito mais do que qualquer outra pessoa nesta sala." A mulher hesitou, depois afastou-se sem mais uma palavra. Mary permaneceu imóvel por um momento, os olhos brilhantes. "Você não precisava fazer isso", disse baixinho. "Sim, precisava", respondeu James, "porque é verdade." Alguns dias depois, James organizou um piquenique familiar no Central Park. Ele preparou uma cesta cheia de sanduíches artesanais, fatias de maçã e sucos. Estenderam um cobertor sob uma árvore frondosa. Emily e Noah perseguiam-se pela grama enquanto James e Mary riam ao lado. James arremessou uma bola para Noah, que a pegou com um sorriso triunfante. Emily bateu palmas e aplaudiu, girando em círculos. Mary, sentada por perto, não pôde deixar de sorrir. Enquanto o sol se punha mais baixo, Emily voltou às faces coradas. Subiu no colo de Mary, envolveu seus bracinhos em torno dela e disse: "Minha mamãe se foi, mas você é muito legal. Pode ser minha mamãe também?" A respiração de Mary prendeu-se. Ela olhou para a criança em seus braços, inocente, calorosa e sincera. "Sinto falta de ter uma mamãe", sussurrou Emily. "Mas eu gosto de você." Lágrimas encheram os olhos de Mary. Ela abraçou Emily perto, o coração doendo de formas inesperadas. Naquela noite, enquanto arrumavam para ir embora, Mary caminhou ao lado de James mais quieta que o habitual. Ele olhou para ela. "Tudo bem?" Ela assentiu lentamente. "Estive pensando", disse, "no que é melhor para Noah e para Emily." James ouviu pacientemente. "Quero morar mais perto", disse ela. "Talvez não aqui, mas perto o suficiente para que as crianças possam ficar juntas. Vai facilitar as coisas." James sorriu. "Acho uma ótima ideia." Caminharam em silêncio por mais um momento antes de Mary acrescentar. "E talvez possamos conversar mais sobre o passado. Sobre tudo." James olhou para ela, o vento fazendo as árvores ao redor rangerem. "Gostaria disso." Juntos eles caminharam para a frente, não como duas pessoas divididas pelo tempo e erros, mas como dois pais lentamente redescobrindo confiança, cura e algo que parecia esperança. As semanas passaram quietas, belas, no ritmo de cafés da manhã compartilhados e histórias na hora de dormir. James e Mary encontraram uma nova proximidade, não por dever, mas por confiança. Eles falavam honestamente, riam mais, e criavam duas crianças que, em sua inocência, consertavam o que um dia fora quebrado. Noah e Emily agora eram inseparáveis. Chamavam-se de irmão e irmã, como se sempre o tivessem sido. Uma tarde, Mary encontrou-os curvados sobre uma folha de papel gigante, pincéis na mão. "O que estão fazendo?" perguntou, ajoelhando-se ao lado deles. Emily sorriu radiante. "Nosso retrato de família. Aqui é você e o papai, o Noah. Eu e o senhor fofinho também." Mary sorriu, os olhos suavizando-se diante da obra-prima colorida e caótica. Naquela noite,
James pendurou a pintura no corredor. Isto pertence aqui, disse. À medida que o vínculo se aprofundava, a cautela ainda permanecia. Uma noite, James virou-se para Mary sobre o café. Estive pensando. Talvez devêssemos morar juntos de novo. Todos nós. Mary hesitou. James, sei que é muito, acrescentou ele rapidamente. Agradeço, disse ela gentilmente. Mas lutei muito pela minha independência. Não estou pronta para abrir mão disso. James assentiu. Entendo. Ela sorriu. Mas se a oferta para ajudar com a padaria ainda valer, vale, disse ele. Com certeza. Ele encontrou um espaço aconchegante perto da escola das crianças, cuidou da papelada discretamente e deixou Mary liderar. Ela escolheu o nome, o cardápio e os azulejos. O que ela não sabia era o nome que James dera à loja nos bastidores. Na grande inauguração, balões flutuavam, vizinhos faziam fila. E Noah e Emily distribuíam biscoitos com aventais combinando. Mary saiu e olhou para cima. A placa dizia Sonho de Lúcia. Ela paralisou. Lúcia, o nome de sua falecida mãe, a que acreditara em sua confeitaria, a que mais queria do que ver sua filha sorrir novamente. Lágrimas encheram os olhos de Mary. James aproximou-se ao lado dela. Quis homenageá-la. E você? Mary só conseguiu assentir, comovida além das palavras. Naquela noite, depois que os convidados se foram e as crianças cochilavam no banco da padaria, algo inesperado aconteceu. Noah desenvolveu febre. Subiu rápido. Mary entrou em pânico. James manteve a calma, ajudando a esfriar sua pele, sussurrando tranquilidades. Ficaram ao lado dele a noite toda. Mary segurava a mão de Noah. James envolveu-a com um braço. Juntos esperaram. Logo antes do amanhecer, Noah mexeu-se, os olhos abrindo devagar. Vocês vão ficar? Estamos aqui, amigo, disse James. Noah estendeu as mãos, segurando as mãos de ambos. Quero que fiquem juntos. Quero que sejamos uma família. Eles não falaram. Apenas olharam um para o outro. Algo silencioso passando entre eles. Mais tarde, depois que a febre cedeu e Noah dormia novamente, Mary recostou-se em James. Estive com tanto medo, sussurrou, de confiar novamente. Mas vejo agora que você mudou. Eu tinha que, disse James, por ele, por você, por nós. Mary fechou os olhos. Então talvez possamos tentar de novo. Devagarzinho, sussurrou James, pegando sua mão enquanto a luz da manhã se espalhava sobre a placa da padaria. Sonho de Lúcia. Ela brilhava suavemente, como uma promessa lá dentro. Uma família estava recomeçando, inteira, curando-se, e finalmente em paz. Um ano depois, a residência Whittaker estabelecera-se num ritmo tranquilo de alegria, longe do barulho e do brilho da cidade. Eles agora viviam num lar ensolarado e aconchegante, aninhado nos subúrbios arborizados de Nova York. O quintal sempre estava cheio de brinquedos, desenhos de giz e risadas. Uma cerca branca cercava o jardim onde Emily plantara girassóis. E Noah mantinha um pequeno canteiro para tomates, insistindo que queria cultivar comida de verdade, como na padaria. A padaria de Mary, sonho de Lúcia, prosperava. Todas as manhãs, os locais faziam fila para seus famosos rolinhos de canela e tortas de limão. As paredes da loja estavam agora repletas de desenhos de crianças do bairro, incluindo muitos de Emily e Noah, que passavam as tardes lá fazendo lição de casa e roubando biscoitos extras. James recuara do comando de seu império. Ainda comparecia a reuniões importantes, mas sua agenda agora girava em torno de buscar as crianças na escola, histórias na hora de dormir e festas de dança improvisadas. Na cozinha, Noah e Emily tornaram-se inseparáveis. Construíam fortalezas, corriam de bicicleta pela calçada e pintavam murais na garagem. Para eles nunca houve um antes, apenas este belo agora, onde eram simplesmente irmão e irmã, coração e alma. Numa tarde dourada de setembro, James e Mary hospedaram uma pequena celebração em seu quintal. A mesa de piquenique estava decorada com flores silvestres e música suave tocava de uma caixa de som escondida sob a varanda. Amigos da padaria, alguns vizinhos e familiares reuniram-se para celebrar o aniversário do dia em que tudo mudou, o dia em que todos se tornaram uma família só. James grelhava, enquanto Mary trazia sua famosa sobremesa de morango com chantilly. Emily dançava ao redor com uma saia rosa tutu, enquanto Noah ajudava a arrumar a mesa, organizando cuidadosamente os pratos.
Enquanto o sol mergulhava em direção ao horizonte, James bateu no copo. Obrigado a todos por estarem aqui, disse. Há um ano, eu não fazia ideia de que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Mas mudou, da melhor forma possível. E hoje quero celebrar o coração do nosso lar, nossa família. Mary sorriu ao lado dele, os olhos brilhando. Naquele momento, Noah e Emily correram para a frente. Temos uma surpresa, gritou Emily. Eles entregaram aos pais um grande papel cuidadosamente dobrado. Quando James o abriu, o fôlego prendeu-se em seu peito. Era um desenho, traços de crayon, cheio de cor e sentimento. 4 figuras de mãos dadas sob um sol poente. Acima deles, em letras trêmulas, lia-se: Nossa família para sempre. A mão de Mary encontrou a de James, e seus olhos se encontraram. Nenhuma palavra era necessária. James inclinou-se, beijou o topo da cabeça de cada criança, depois virou-se para Mary. Há algo que quero te dar, disse suavemente. Do bolso, tirou uma pequena caixa de veludo e abriu-a. Dentro havia um delicado anel de prata, gravado com 4 nomes: James, Mary, Noah, Emily. Isto não é um pedido de casamento, disse, a voz embargada de emoção. É uma promessa de que sempre estarei aqui por todos vocês. Não importa o que aconteça. Os olhos de Mary encheram-se de lágrimas. Ela deslizou o anel em seu dedo, mantendo o olhar dele. Então eu prometo o mesmo, disse ela. Enquanto o crepúsculo se instalava sobre o quintal, a família sentou-se juntos no balanço da varanda. As crianças recostavam-se nos pais, os olhos pesados após o longo dia. Risos ecoavam enquanto vagaluzes piscavam no jardim. James olhou ao redor, o coração cheio. Podemos ter nos perdido uma vez, disse ele, mas nunca mais vamos nos soltar. Mary assentiu, a cabeça repousando em seu ombro. E assim a história terminou. Não com gestos grandiosos, mas com algo muito maior. Uma família, inteira, perdoada, inquebrável. Sob a luz suave de um céu gentil, eles simplesmente seguraram-se uns aos outros, porque o amor verdadeiro, sempre encontra o caminho de casa. Obrigado por assistir esta jornada profundamente comovente de amor, redenção e segundas chances. James, Mary, Noah e Emily nos lembram que não importa quão quebrado o passado possa ser, o perdão e a compaixão podem construir um futuro pelo qual vale a pena lutar. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e, o mais importante, inscrever-se em histórias que comovem a alma para mais contos inspirados na vida real que curam, inspiram e trazem calor à sua alma. Porque às vezes as histórias mais poderosas são aquelas que nos lembram o que significa ser família. Te vemos na próxima história. Até lá, cuide-se e mantenha seu coração aberto. Tchau.